Bora! Então, hoje nós vamos começar com o classicismo. Essa aula do classicismo é um pouco mais densa, para falar a verdade para vocês, tá? Então, nós vamos estudar hoje um período absolutamente rico, gente. A Renascença, o classicismo é de uma riqueza cultural, assim, de época, assim, maravilhosa. Então, vamos lá. Quando nós falamos primeiro em classicismo, né? Sobre o que exatamente nós estamos falando? Desculpem. Nós estamos falando de um período que corresponde ao movimento artístico e cultural que ocorreu durante o Renascimento. Então, de novo, nós temos aquela história. O Renascimento é o movimento é o movimento filosófico, tá? Enquanto o classicismo é a expressão artística. O Renascimento é quase uma continuação do humanismo. Na verdade, ele se chama humanismo renascentista. Então, nós estudamos o classicismo, que é o período artístico e cultural que ocorreu durante esse renascimento. Isso aconteceu quando? No século XV, tá? O nome do movimento marca, na verdade, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E por que classicismo? Mais uma vez, aquela história do sufixo. Lembra que eu comentei com vocês? Olha, todo movimento, né? Todo período tem o ismo. Então, nós temos o trovadorismo, o renascentismo, o arcadismo. Então, o classicismo é a volta do olhar para a cultura clássica. Quem eram os clássicos? Quem eram os modelos? Quem representavam esses modelos clássicos? A cultura greco-romana, tá? Então, ele nasceu voltado para essa cultura. Na verdade, o Renascimento, como nós vamos ver, vai nascer ali na Itália e isso já vai favorecer, tá? Quando nós falamos, então, no campo da literatura, o classicismo o nome é dado aos estilos que perduraram ali no século XVI, tá bom? Na época do Renascimento. Então, mais uma vez, o Renascimento é quando nós falamos no movimento, na filosofia, na linha de pensamento. O classicismo acontece dentro do Renascimento. O classicismo também é conhecido como literatura renascentista, tá? Mas para nós entendermos esse classicismo, é muito importante nós entendermos o que foi o Renascimento. Lá na Idade Média, onde se desenvolveu o trovadorismo, nós estudamos, eles vieram do teocentrismo e eles tiveram o humanismo. E o humanismo, em termos de literatura, como nós vimos a semana passada, foi o período intermediário entre o trovadorismo e o classicismo. Mas nós temos o humanismo, que era a filosofia, que era o pensamento da época. O Renascimento também foi um movimento cultural, né? Ele seguia, eu considero assim, ele desabrochou do humanismo, tá? Ele surgiu na Península Itálica e ele teve como berço Florença, que era um grande centro na época, cultural e urbano. Ele durou mais ou menos, gente, olha, 2 séculos. Ele começou aqui no século XIV e ele durou até o século XVI, certo? Nessa época, nós temos que entender que o mundo borbulhava em transformações, né? Então, nós temos, por exemplo, o feudalismo está caindo, enquanto o comércio está surgindo e está se fortalecendo. Junto com a prática do comércio, nós temos o surgimento da burguesia, né? Que é quem vai
praticar o comércio, quem vai dar origem ao comércio, aliás, né, os burgueses. Então, a burguesia, junto com o comércio, se fortalece. Na Península Itálica, então imagine, ali na Península Itálica nós temos o antropocentrismo fortalecido, a burguesia com dinheiro fortalecida, ao mesmo tempo, né, borbulhando esse movimento cultural, o antropocentrismo, todas as mudanças, surge a prática do mecenato. O que é esse mecenato? Na verdade, o mecenato é uma prática burguesa, foi um grande assim, impulsor do Renascimento e das obras que foram produzidas nesse período, e nada mais é do que o patrocínio da arte pela burguesia. Então, nós tínhamos uma burguesia enriquecida, uma burguesia poderosa, que começou a patrocinar a arte e os artistas, e a consumir essas obras de arte, né? Então, mas não era só o consumo, eles patrocinavam, eles bancavam, eles encomendavam, eles bancavam o artista. Então, isso aqui foi conhecido como mecenato. O mecenato foi muito importante para o desenvolvimento do Renascimento, né? E justamente, olha, esse Renascimento teve já o berço na Península Itálica. Então, para ele buscar ali uma cultura que se afastasse do teocentrismo e da Idade Média, ele buscou a antiguidade clássica. Então, ele se inspirou muito facilmente na cultura greco-romana, tá? Aqui também surgiam algumas mudanças importantes. Enquanto a gente vem lá da Idade Média, do teocentrismo, em que o homem, né, era simplesmente uma consequência, ou ele vivia pela vontade do sobrenatural, de uma vontade divina, e o coletivo é que importava, o que importava não no sentido de bem-estar, né? O homem tinha que pensar no coletivo, agir no coletivo, ele não poderia se diferenciar, era esse o sentido desse coletivo. Quando nós chegamos aqui no Renascimento, ou na Renascença, né? Como vocês preferirem, o que vai começar a se exaltar, a ter importância, é o individual. Assim como veio lá do humanismo, então aqui serão ressaltadas mais uma vez as habilidades humanas, o talento de cada um, o individual, o que cada um pensa e como ele faz isso. Então, esse humanismo se aprimora, né? E nós temos, obviamente, a tendência do antropocentrismo, que é o homem no centro de suas ações, o homem no centro das suas escolhas, o homem como direcionador do seu destino, enfim, o homem passa a ter uma ação maior. Então, o Renascimento, essa tendência cultural, essa filosofia de pensamento, que busca como inspiração a cultura greco-romana, que vem com isso também, que vem com esse antropocentrismo, são os maiores pensadores, né? Eles buscam os maiores pensadores lá de trás para dar um novo impulso ao conhecimento humano. Então, na Renascença, eles partem de lá, né? É como se eles pulassem a Idade Média, eles buscam a base daquele conhecimento e trazem para a cultura, trazem para a realidade deles, e aí, nessa época do Renascimento, muita coisa vem à tona e muita coisa desenvolve. Então, isso foi o Renascimento em si. Até aqui tudo bem? Posso continuar? O Renascimento. Pode. Sim. Obrigada, meninas. O Renascimento, na verdade, aconteceu num contexto histórico, que é aquilo que eu falei para vocês, sempre muito importante nós entendermos
para entender qualquer período literário, para entender qualquer obra literária, para entender qualquer movimento, né, artístico, nós nos atemos aqui à literatura, mas, né, qualquer um deles, é importante nós entendermos todo o contexto histórico, é importante nós entendermos tudo o que estava acontecendo à volta desse povo, no momento em que nós estamos estudando. O Renascimento, então, ele durou do século XIV ao século XVI, né? Nesse período, o que nós vamos ter na história? O que está acontecendo? Quais os fatos históricos que nós vamos ter de importante? Primeiro, é o período das grandes navegações, né? Então, nações que tinham a costa marítima aí, Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra, e outros, mesmo que com maior dificuldade, mas as nações, né, se lançaram literalmente nesse movimento das grandes navegações. Era importante partir, era importante buscar novos mundos, era importante conquistar outras terras, né? Até porque, vejam, eles estão no auge do mercantilismo. O mercantilismo, gente, assim, a grosso modo, ele é o pai do capitalismo, né? Bem a grosso modo. O mercantilismo é a valorização do comércio, a valorização da conquista, né? De bens. Eu compro coisas, eu vendo coisas, essa relação com o dinheiro, com o comércio. Então, as coisas surgem aí, é um momento importante. Vejam como as coisas, uma coisa está absolutamente dependente da outra, né? Até então, o homem vivia sob o domínio do teocentrismo, o conhecimento era absolutamente proibido, eles tinham que acreditar no geocentrismo, o mar, durante a Idade Média, eles acreditavam que a, a Terra fosse plana, não vou comentar isso, e que em determinado momento, se as pessoas fossem pelo mar, elas poderiam cair em abismos, enfrentar monstros, enfim. De repente, o mundo começou a ficar pequeno para eles. Eles precisavam de mais, até pelo próprio contexto mercantilista que eles estavam criando. Ah, então vamos financiar a arte, agora é importante conhecimento, agora vamos ajudar aí o povo a estudar, criar os instrumentos para navegação. As grandes navegações impulsionaram, de certa forma, a ciência e tecnologia da época. Por quê? Porque para se lançar esse mar, para essas grandes navegações, eles tiveram que desenvolver técnicas e junto ou alguns instrumentos de navegação. Tiveram que voltar lá na antiguidade clássica para retomar alguns conceitos. Tudo ligado, tudo abraçado, estão percebendo? E aí essas grandes navegações fazem parte desse contexto aí, né? Nós podemos destacar aí Cristóvão Colombo, que chega à América, né? Nós podemos destacar Vasco da Gama, que procura o caminho das Índias, né? Que ele queria passar, lembra, pelo Cabo da Boa Esperança, aqui embaixo, o Cabo das Tormentas, na África, porque ele estava procurando a Índia, né? O caminho para a Índia. Que mais? Foi nesse vucu-vucu aí que Pedro Álvares Cabral também chega aqui à América do Sul, né? Mas antes Colombo chegou à América. Então, é muito comprovado, né, que eles tinham a noção da existência dessas terras. E agora era interessante. O feudalismo cai por terra, né? Ele cai. Por quê? Porque esse mercantilismo, a burguesia, agora o negócio é outro. Chega de economia de troca. Vamos ganhar, vender, comprar, etc. Veio o mercantilismo, a prática do mecenato, como eu falei para vocês. Houve também um outro fato muito importante aqui, durante o Renascimento, a descoberta da imprensa, né? A imprensa que eu falo
a descoberta, na verdade, não é nem da imprensa, é da prensa mesmo. A descoberta de como se prensar, se fazer livros, né? E isso foi também um grande propulsor nessa época, né? Até então, nós tínhamos as cópias manuscritas, cópias feitas à mão, compiladas. Imagine o tempo que se levava para produzir um exemplar de qualquer coisa. Então, os livros eram raros mesmo e ainda ficavam totalmente sob o poder da aristocracia. Se alguém de vocês, eu não sei se vocês gostam de séries, né? Mas tem aquela série na Netflix, o Last Kingdom, isso mesmo, Last Kingdom, isso, que aparece um dos reis da Inglaterra, ele é um apaixonado pela cultura e pela história, e mostra que ele mantinha um departamento, mantinha pessoas que registravam os fatos históricos manualmente, ele ia fazendo os mapas, então ele deixou um legado muito grande na vida real lá de registros. Isso tudo antes da descoberta de Gutenberg. Depois as coisas passaram a ser prensadas, né? Mas mesmo assim, imaginem o tempo que se levava para reproduzir um exemplar. Houve ainda, nesse período do Renascimento, tudo isso é contexto histórico, né? A Reforma Protestante. O feudalismo começa a entrar um pouco em crise, mas também, desculpe, entrar em crise não, ele entrou em crise, acabou o feudalismo, né? Mas o teocentrismo também sofre aí uma perda de poder, a partir do momento em que o antropocentrismo ganha força, certo? E dentro da Igreja Católica, lembrando, dentro do clero da própria Igreja, houve um cisma. Houve a quebra com Martim Lutero, né, que começou a contestar algumas regras da Igreja, apontar dedos, né, para alguns abusos dessa Igreja, teve alguns seguidores, foi perseguido, foi uma história bem, mas ele conseguiu liderar o que eles chamam de reforma protestante, de protesto. Então, houve uma reforma aí, que nós conhecemos como a reforma religiosa, que deu origem ao protestantismo, a uma outra linha religiosa. Olha que importante, né? Então, o clero, a Igreja Católica, começa ela se sente ameaçada, né? Ela vai ter que depois, lá no Barroco, nós vamos ver que ela volta com a Contra-Reforma e ela volta com tudo para combater a Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante é o quê? A visão antropocêntrica. É o homem reagindo, é o homem questionando. Não houve nessa época o fim da religião, houve um questionamento do homem sobre essa religião. Então, é nesse contexto histórico aqui, olha, tudo isso acontecendo, que surge, que nasce o Renascimento. E dentro do Renascimento, nós vamos ter os movimentos, o movimento, a linha do classicismo, né? Agora, esse Renascimento, o contexto histórico foi esse. Mas quem produziu durante o Renascimento teve algumas características importantes. Primeiro, o racionalismo. Para quem viveu durante o Renascimento, a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. A razão, a pesquisa, as experiências, o conhecimento era um bem maior, mas o que é essa razão? Ele não podia ser contornado por achismos, nem por fé cega, nem por dogmas. O que tinha que ser valorizado era a razão, o
conhecimento. Junto com esse racionalismo, nós tivemos o cientificismo. Tudo teria que ser demonstrado através de experiências. Se houvesse uma teoria, uma hipótese, eu tinha que ter uma experiência. O individualismo. O individualismo é aquilo que eu falei para vocês, o ser humano buscava afirmar sua própria personalidade, mostrar os seus talentos, atingir fama, eles tinham ambição, eles tinham uma concepção individual. Então, o individual dele, o desejo, a habilidade, o indivíduo estava acima do coletivo, tá? Na Idade Média, falando mais uma vez, esse coletivo não é esse coletivo que a gente entende hoje, tá? O coletivo vamos todos pelo planeta, blá, blá, blá. Não. É o coletivo de todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que agir igual, todo mundo está na mesma sociedade. É quase a submissão. O antropocentrismo, que é o homem, né, como a suprema criação de Deus e centro do universo. Se Deus é poderoso e eu sou uma criação de Deus, eu também tenho poder. Antropocentrismo. E o classicismo, que é o renascimento aqui na arte. Então, os artistas buscavam inspiração na antiguidade clássica, na cultura greco-romana, para fazer suas obras, tá? Muito importante nós pensarmos no seguinte: o Renascimento foi um movimento, como eu disse para vocês, que pegou tudo, ele se espalhou por uma época. Ele não marcou, pelo contexto histórico, vocês viram que ele não marcou só a arte, só a filosofia. Eu tenho o renascimento no comércio, eu tenho o renascimento na ciência, eu tenho o renascimento na arte, eu tenho o renascimento na literatura, tá? Que é mais ou menos, isso aqui faz parte do contexto histórico que nós estávamos vendo. Então, quando eu falo, o que é esse renascimento comercial? É aquilo que eu contei para vocês, né? Que nós já comentamos. Então, como é que foi esse renascimento no comércio? Veio essa ideia antropocêntrica, veio o movimento mercantilista, o comércio deixou de ser a base de troca, eles começaram a cunhar moedas, olha que louco, eles começaram a fazer moedas, mas eles eram burgos diferentes, em cada burgo, cada vila, eles tinham uma moeda, um tipo de moeda. Aí o burgo Chico queria comprar do burgo Vila Antônio, as moedas tinham valores diferentes. Ó, que mágico! E foi nessa troca, gente, ó que louco, que começaram a surgir as pessoas que entendiam desse câmbio. Hello! E começou a existir as profissões do cambista, que fazia essa troca entre as moedas, que dava o valor. Essa mesma pessoa era aquela que poderia eventualmente fazer um empréstimo. Ela lidava com dinheiro. Então, aqui, ó, nessa relação, vai surgir, né, as primeiras relações, as pessoas especializadas nisso, que mais tarde vão dar origem aos bancos. Viu como tem relação esse período, esse mercantilismo, com, na verdade, o que eu falei para vocês, o capitalismo? Então, esse movimento foi o renascimento no comércio. O renascimento chegou na ciência, né? Então, nós temos aí, entre outros, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Então, os dois, né, principalmente o Copérnico, chegou e falou: gente, não é geocentrismo. Preciso contar para vocês, galera, que a Terra não é centro de nada. Na verdade, a Terra, o Sol não está girando ao redor da Terra, a Terra gira ao redor do Sol. E nós temos outros corpos celestes aí, e tá meio erradinho isso aqui que vocês estão falando. Ah, isso não foi legal, né? Na época dele, ele enfrentou a Igreja Católica e a Santíssima Inquisição.
tá? Ele escreveu um documento, uma carta, negando também os conhecimentos dele, se desculpando pela ousadia. Copérnico passou maus bocados por causa da teoria dele. Mais tarde, vejam que nós temos aí do século XIV ao século XVI 200 anos, tá? Então, eles não foram exatamente contemporâneos aqui. Mais tarde veio Galilei e falou a mesma coisa. Gente, hello, não é geocentrismo. E mostrou muitas coisas mais. Ambos também. Então, o Galilei também enfrentou ali a ira da Igreja Católica, mas deram grandes contribuições aqui e viveram o que nós chamamos de renascimento científico. O renascimento artístico. O renascimento artístico aconteceu, né? Ele trouxe para a arte a cor, a expressão, a, a noção de profundidade, né? Nós temos Leonardo da Vinci. Esse Leonardo da Vinci, vejam bem, olha a minha fala. Leonardo da Vinci foi um grande matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor. Gente, eu li uma vez que ele dominava, e quando eu falo de conhecimento do Da Vinci, né, o domínio dele, mais de 11 áreas de conhecimento. E quando a gente fala dele, o domínio dele, não é assim, sabe? Uma coisa, eu já estudei alguma coisinha de biologia, eu sei a diferença entre célula e molécula. Ah, não, geografia, não. Ele, quando nós falamos que ele tinha esse conhecimento, ele não só teve um conhecimento profundo, como ele teorizou em cima disso, como ele trouxe inovação, como ele aprofundou, como ele contribuiu trazendo descobertas, né? Então, ele foi de todas essas áreas. E aí, para arrematar, para fechar, né, para colocar a cerejinha no bolo, ele fez alguns desenhinhos básicos, alguns afrescos, algumas obrinhas aí só para falar, vou descansar aqui entre essa teoria, entre esse desenho aqui de anatomia e essa teoria aqui, vou fazer uma pinturinha aqui. Então, entre eles, né, nós temos Da Vinci com a Mona Lisa e com a Última Ceia, né? Essa obra, a Última Ceia, hoje ela foi feita no refeitório da Igreja de Santa Maria del Grazia, em Milão, e ela não é um quadro, né, gente? Ela é uma fresca, ela é pintada numa parede de gesso, tá? Inclusive, ao longo do tempo, um dos padres desse local fez uma porta, e a porta, dá até, acho que vocês conseguem ver aqui, ela foi restaurada. Ele fez uma porta na parede que ela estava, né? Pouco ogro. E essa igreja também sofreu um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. E essa obra foi restaurada, sobreviveu a tudo isso, né? Ainda nesse renascimento artístico, nós temos Rafael, que se destacou muito, além das pinturas, ele que fez o teto da Capela Sistina, aquela que eu comentei com vocês, na aula do humanismo, né? Ele também se destacou com a escultura. Aqui nós temos Pietà, acho que é Pietà essa aqui, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, isso mesmo, tá? Que hoje se encontra no Vaticano. Gente, só um detalhe, né? Olha isso. Isso é escultura feita em mármore. Olha a noção, olha esse tecido, olha as formas disso. Dá a impressão que se bater um vento, isso aqui vai voar. Olha a anatomia, olha a proporção, né, do corpo. Olha onde ela coloca a mão para segurar. Olha isso. Onde ela está apoiando ele aqui, o dedo dela afundando no braço macilento dele. Minha avó tinha um quadro desse na sala dela. É mesmo? Ela tinha em quadro? Meu, muito bonito, né?
Um É muito negócio perfeito. muito perfeito, cara. Olha isso, né? Na verdade, colocaram as pessoas aí e jogaram mármore em cima, né? Não é? É verdade, é a impressão que tem, né? Porque, gente, não é um negócio de louco mesmo, né? Olha a forma, olha isso. Olha os dedos do cara, olha do cara, da estátua. Então, uma coisa louca, né? Ela está na Basílica de São Pedro, essa estátua. E olha, ela foi feita no século XV, 1499. Junto com ele, eu acho incrível isso aqui. Junto com ele, nós tivemos no Renascimento, junto não, né? E no Renascimento literário, nós chegamos finalmente à literatura e aí nós temos grandes obras aqui. Né? Vamos começar com Dante Alighieri, que foi um escritor italiano que fez a Divina Comédia. Divina Comédia, visão antropocêntrica total, né? É um poema e ele vai falando, na verdade, da miséria humana, das ambições humanas, do caos que é a vida humana, da tentativa de salvação, enfim. Maquiavel, autor da obra O Príncipe, né? Ele é uma obra atemporal, ela é considerada como o marco inicial do estudo da ciência política. Mas esse livro, nossa, a gente encontra assim vários cursos pedem, né? Direito pede, sociologia pede, política pede, porque realmente ele vai explicando, ele vai falando, é um tratado. Maquiavel vai colocando ali como se deve se dar um governo, como acontece um governo. Muita gente deveria ter lido isso, pelo menos, né? E aí nós temos, na Inglaterra, Shakespeare. Maravilhoso, né, gente? Não preciso nem falar. Então, Shakespeare, na verdade, a gente pensa nele, né, com aqueles personagens mais rasinhos, Romeu e Julieta, mas ele fala muito dos conflitos sociais, do caráter humano. Então, sempre tem uma traição, sempre tem uma tortura, né? Quem já leu ou assistiu a Otelo, né? Na verdade, Otelo é uma grande conspiração. Ele lida, o antagonista de Otelo lida com a fraqueza do Otelo, ele deposita assim o veneno no Otelo e tudo começa, né, por conta da insegurança de Otelo. Nós temos Macbeth, né? Também a Luta dos Reis. Ele escreve muitas peças para os reis. Ele tem Henrique V, Henrique IV, Henrique VIII. Então, ele se destacou, ele era dramaturgo, e se destacou, obviamente, com as suas obras, mas uma curiosidade é que ele não escrevia, tá? As obras dele, o registro que se tem das obras dele, conta-se, né, que eram os discípulos que faziam, os alunos dele, quem estava que ia escrevendo, porque ele não tinha registro nenhum escrito, ele não formalizava essas peças. E na Espanha nós tivemos Miguel de Cervantes com a obra Dom Quixote, que é uma grande crítica, na verdade, às novelas de cavalaria. Lembra que nós comentamos sobre as novelas de cavalaria, lá na Idade Média, quando nós vimos o trovadorismo, né, que ele exaltava o cavaleiro, os cruzados. Nós vimos também na barca, no alto da barca do inferno, que o cavaleiro, apesar de ser um assassino, né, ele sai, ele está numa luta em nome de Deus, mas ele mata, ele era salvo. E aqui Dom Quixote é uma crítica, uma sátira, na verdade, às novelas de cavalaria. Tá? Ele foi espanhol. Ele era espanhol. E chegamos à literatura portuguesa. Quem vai se destacar nesse renascimento na literatura portuguesa? Luís Vaz de Camões. Então, aqui nós temos Camões, que foi um grande nome da literatura portuguesa e que vai se destacar com o poema épico Os Lusíadas. Ele vai fazer outras coisas, mas os Lusíadas têm tudo do classicismo, do Renascimento, ele tem características muito fortes dessa
desse período, tá? Então, o Renascimento, como eu comentei com vocês, foi um período muito rico, é muito importante, e o que nós vemos do classicismo, na verdade, é a manifestação desse tempo, dessa época na arte, certo? Bora lá, então, respirar, vamos embora. Aí nós chegamos em Camões, tá? Camões e o tempo em que ele viveu, né? Na verdade, Camões é uma figura muito polêmica. A gente tem pouco registro dele. Então, sabe-se, né, que ele era filho do Simão Vaz e da Ana de Sá, teria nascido em Lisboa. A maioria, os estudos hoje comprovam que ele teria recebido uma boa educação, que sempre teria gostado, né, teria tido uma tendência a gostar da literatura. Mas, por outro lado, ele foi marcado pela rebeldia, pela indisciplina, por um jeito único de ser, né? E o que se conta é que ele frequentava a corte, embora ele não tivesse uma origem exatamente nobre, ele tinha uma articulação pela corte, através da corte. Talvez até por esse seu comportamento boêmio, devia ser algo leve também, né? Então, ele ganhava espaços aí. Acredita-se que ele teria ido a Coimbra para fazer a universidade, mas não se tem registro dessa universidade feita em Coimbra, não tem matrícula, não tem nada. Então, na verdade, ele foi, mas não fez, né? De acordo com os dados que se tem. Ele nasceu em 524 e ele morreu em 1580, alguns anos depois, na verdade, de ter publicado os Lusíadas. Embora hoje a obra dele seja muito reconhecida e ele tem, né, um nome de muito destaque na cultura portuguesa, na época ele não